De acordo com o relatório de 2015 da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente por causa de acidentes viários. Ainda segundo dados recentes, 94% dos acidentes com mortes são causados por falha humana. A OMS estima que o aumento de 5% na velocidade média eleva em cerca de 10% os acidentes envolvendo lesões e 20% a 30% as colisões fatais. O programa Assembleia Debate de hoje vai falar sobre o Maio Amarelo, campanha adotada internacionalmente para representar o mês voltado ao trânsito. E para isso trouxemos um time. Conosco aqui o deputado estadual Roberto Engler, do PSDB, que tem 2 projetos de lei em tramitação sobre o Maio Amarelo. Temos também conosco o Raul Vicentini, que é diretor de habilitação do Detran, aqui de São Paulo. Capitão policial militar Júliver, do Comando de Policiamento de Trânsito, também está aqui conosco. E também convidamos o capitão policial militar Cancian, do Comando de Policiamento Rodoviário. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Como eu estava falando anteriormente, deputado, aqui é um programa para debater. E no final, quem vai ganhar é quem está em casa com as informações. Eu já abro aqui avisando que o senhor tem 2 projetos de lei. Não vamos falar dos 2 projetos agora, mas vamos falar do passo anterior do senhor. Por que o senhor tem essa preocupação com o trânsito, com o pedestre? Olha, a preocupação é de todos nós. Você, na abertura, já citou que o Maio Amarelo, estamos no mês de maio, é oportuno falar sobre isso, foi criado pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, em 2011, exatamente em função disso, porque as estatísticas mostram que anualmente morrem 1 milhão de pessoas. E a gente tem uma sensação falsa de que o problema do trânsito, das mortes, dos acidentes, é dos outros, não é da gente. Verdade. Quer dizer, é como se a gente não participasse disso. E, infelizmente, o Brasil, nessa estatística apresentada pela ONU, ele é campeão. Como é que ele pode ser campeão? Morrem anualmente 44 mil pessoas no Brasil no trânsito. É muita coisa. Olha, morre mais gente no trânsito no Brasil do que com câncer e com homicídio. Ou seja, o brasileiro tem que ter mais medo de quem está no volante ou numa moto do que com assaltantes com a arma ou um tumor maligno. Tem que ter mais medo, que mata mais no trânsito que o câncer e o homicídio. Quer dizer, essa conscientização que veio da ONU, nasceu na ONU, que estabeleceu inclusive essa década de 2010 a 2020 que nós estamos vivendo, que se faça um esforço mundial, não é, para diminuir essa estatística incrível, assustadora, né? O Brasil tem um pacto em diminuir aí nessa década 50% dos índices com mortes, porque aqui no Brasil a coisa é assustadora, né? Assustadora. Eu li em algum lugar que em 16 anos da guerra do Vietnã morreram. O efeito letal, a morte dos soldados, foi menor, em 16 anos, foi menor do que as mortes no Brasil em 1 ano no trânsito. A gente está pior que guerra. Não, e a conclusão é o seguinte, o trânsito aqui é o nosso Vietnã. Então, eu acho que, como disse atrás, que é um problema de todos nós, é um problema da sociedade, todos nós temos que nos envolver, não é problema dos outros. É uma reflexão que temos que fazer. Por que estamos violentos no trânsito? Por que não aceitamos alguém buzinar, já queremos sacar um revólver para dar um tiro? Por que não aceitamos o motociclista, achamos que ele é imprudente, mas por que não toleramos o motociclista? Ele também tem direito ao trânsito. Então, questionar cada um de nós, no seu interior, o que é que nós temos que mudar para suavizar o trânsito, né? E para diminuir essa estatística que realmente é assustadora. Raul, a gente tem que nascer de novo, país. O que o deputado colocou aí é totalmente pertinente, né? É engraçado que antes da gente ser motorista, nós somos pedestres, nós somos pessoas que andam pelas ruas e pelas calçadas, que temos um comportamento. Mas na hora que a gente senta atrás ali do volante, parece que veste uma nova pessoa ali também, né? Com poder, com empoderamento, com
Falta de tempo? Falta de paciência? Complicado. De fato, Silvia, quando quando o próprio deputado fala sobre os índices alarmantes, né, com relação à violência no trânsito, isso não é só um fator Brasil, mas sim mundial, isso parte também da educação, né, do condutor, aquele que está dirigindo o seu veículo, possa também respeitar o pedestre, possa ter uma boa formação no que diz respeito à legislação de trânsito, saber um pouco da legislação, né? Saber como se portar perante as outras pessoas no convívio, né? Na harmonia, inclusive, né? O trânsito, embora ele seja barulhento, a gente conviva o dia a dia, às vezes com estresse, né? Mas tem que existir uma harmonia, né? Para que possa ser respeitado o ciclista, o motociclista, o pedestre. E aí o deputado disse bem, porque quando você tem algumas campanhas educativas e o Brasil tendo que diminuir esses índices, né, por ser uma exigência, não digo uma exigência, mas um acordo internacional, né, o governo de São Paulo tem feito a sua parte, principalmente no que diz respeito à questão da educação, das campanhas educativas, as parcerias, né, agora a campanha Maio Amarelo, com a campanha do Detran, que é a campanha Foca no Trânsito, né? É um projeto muito até idealizado pelo nosso governador Geraldo Alckmin, que através da Secretaria de Governo tem promovido algumas ações em parceria, né, capitão Júlio, com a Polícia Militar, com o Comando do Policiamento da Capital, com o Comando do Policiamento Rodoviário e outras entidades, outros organismos ligados ao trânsito, né, as políticas ligadas ao trânsito. A Assembleia Legislativa, o deputado disse bem, e pensando inclusive numa legislação, né, que possa melhorar, que possa trazer uma educação nas escolas, que possa fazer com que o condutor tenha uma formação melhor para poder realmente fazer com que esses índices alarmantes possam cada vez mais, né, entrar em patamares um pouco mais aceitáveis. Né? Não vamos dizer que vai ser um ambiente perfeito, mas que o Brasil possa, no decorrer desse tempo, poder entrar em níveis aceitáveis com relação às estatísticas que são alarmantes, comparadas a guerras, a doenças, enfermidades. E o papel nosso é justamente combater isso, né? O Detran tem trabalhado muito junto às escolas, junto ao Estado, não só a capital, mas nas regiões administrativas, em campanhas educativas, na TV, na rádio, nas rádios, nas mídias sociais, que hoje é um veículo de acesso, né, no Facebook, no Instagram, enfim. Então, temos alguns dados já que comprovam que existe uma melhoria. Né? A Polícia Militar pode dizer isso com um pouco mais de propriedade, mas no começo, quando eram realizadas as blitz de trânsito, com relação principalmente à alcoolemia, né, eram realizadas várias abordagens, né, muitas abordagens. No começo foi um pouco menos, né, e o número de autuações eram maiores. Hoje a polícia tem intensificado o trabalho com maior número de abordagens e as autuações têm caindo gradativamente. Isso já é um bom índice para dizer que nós estamos tentando, né, minimizar os efeitos aí da violência no trânsito. Capitão Júliver, a gente comentava antes nos bastidores ali que na minha época não é tão distante assim não, tá? Eu tinha o SPB, Educação Moral e Cívica no colégio, e ali a gente tinha muito contato com alguns segmentos da sociedade aí, das profissões pelo menos da sociedade, policiais de trânsito, bombeiros, e eles nos ensinavam várias coisas básicas, tipo fechou o sinal vermelho é para parar, o amarelo é atenção, atravessar é na faixa. Essa educação que começa lá atrás para que hoje o senhor, como capitão, não precise colocar mais um número ali na estatística, né? De que não deu certo, não deu certo. Como é que está o trabalho do policial aí no trânsito de São Paulo? Sim, sem dúvida, Silvia. É importante esse seu destaque, justamente ao me dar a oportunidade de falar em nome do Policiamento de Trânsito de São Paulo, porque demonstra que a preocupação da Polícia Militar não é apenas a fiscalização, a aplicação de autuações, a penalização do motorista, mas é buscar efetivamente uma mudança de comportamento. Nós tivemos uma mudança importante no Brasil em termos de legislação
porque a Constituição Federal teve uma emenda constitucional em 2014, que é a emenda constitucional número 82, que elevou a segurança viária ao patamar constitucional. A segurança viária hoje faz parte do contexto da segurança pública, dentro do artigo 144. Tamanha a importância realmente na sociedade. E ao tratar da segurança viária no texto constitucional, se prevê que a segurança das vias é obtida por meio de 3 fatores, com os quais os órgãos de trânsito já trabalham há muito tempo, que é a educação, a fiscalização e a engenharia. Na verdade, a fiscalização faz parte de um item um pouco maior, que é o chamado esforço legal, que vai desde a elaboração da lei e a sua efetiva aplicação, mas o texto constitucional traz essas 3 palavras, educação, fiscalização e engenharia. Se não tiver uma dessas partes funcionando, realmente nós não atingimos o objetivo que esperamos. E a gente anda educado, capitão? Ainda falta bastante. O Código de Trânsito, para você ter uma ideia, Silvia, entrou em vigor em 98, ele já previa que deveria ocorrer educação para o trânsito em todos os níveis de ensino, através de parceria entre o Ministério da Educação e o Sistema Nacional de Trânsito, e não é isso que a gente vê hoje. Os órgãos de trânsito em geral realizam os seus projetos. O Detran, em parceria com a Polícia Militar, tem um projeto Bem-TV, que é um projeto de muitos anos já atuando na educação para as crianças. Temos no Comando de Policiamento de Trânsito especificamente teatro de fantoches, também para a educação infantil. O Policiamento Rodoviário, o Capitão Cancian tem a oportunidade de falar depois, também tem vários projetos nesse sentido. Nós aliamos a nossa atividade fiscalizadora também com a preparação do cidadão para um comportamento mais seguro. Capitão Cancian, o estado de São Paulo é bem conhecido pelas suas estradas de rodagem, são estradas incríveis. Das 20 melhores estradas do país, 19 estão aqui no nosso estado, o que me leva a pensar que temos um tapete, tudo bem fiscalizado, notificado e a gente não tem acidentes. Confere? Que bom que seria que fosse verdade, né? Mas não é, infelizmente, né? Não, mesmo tendo tudo bonitinho, prontinho, as melhores do país. Mas temos ainda muitos acidentes, né? Muitas vítimas fatais ainda, infelizmente. Para ter uma ideia, quando a ONU fez a resolução em 2010, né? Declarou a década de ações para o trânsito, 2011, 2020, né? O Centro Rodoviário, né? Ele criou um observatório de segurança do trânsito viário. E nós focamos 5 ações prioritárias de fiscalização. A fiscalização com relação à alcoolemia, né? O uso do álcool na direção. Era o principal? É o principal causador de acidentes? É um dos principais, juntamente com o excesso de velocidade, né? Tá. Como você falou nas nossas rodovias aqui, as 19 melhores do país, um tapete, o pessoal ainda abusa, infelizmente, do excesso. As ultrapassas locais proibidos, né? Então, alcoolemia, ultrapassagens, excesso de velocidade, motociclistas, infelizmente, eles são muito imprudentes ainda nas rodovias. O mesmo trânsito não estando parado e nem moroso, eles passam no meio das 2 faixas de rolamento, né? E as colisões transversais, com isso principalmente colisões laterais, transversais, né? E temos também uma outra ação aqui, que é com relação ao cinto de segurança e de retenção. Pasme você, nós tivemos de 2011 a 2016 mais de 1 milhão de autuações feitas nas rodovias estaduais por o não uso do cinto de segurança, né? No banco traseiro também. Esse tipo de retenção é muita coisa. Aliás, vamos deixar claro já uma coisa aqui para quem está em casa, todo mundo. Cinto de segurança é para ser usado em qualquer banco do carro. Não é só no banco da frente onde o radar pega ou o policial vê para poder autuar ali, poder dar a multa. Sim. Cinto de segurança imprescindível. Até porque tem uma explicação muito simples para quem está em casa. Quando o meu filho era menor, eu sempre falava assim, podem colocar o cintinho aí para a mamãe ficar feliz. E eles falavam, mãe, mas eu sem cinto não tem problema, eu me locomovo melhor. Eu falei assim, não estou preocupado com a vida de vocês. Falava assim mesmo, não estou preocupada com a vida de vocês, estou preocupada com a minha. Porque não adianta eu estar de cinto no banco da frente e vocês virem pesando 2 toneladas em cima de mim, soltos, se eu colidir a 50, 60 km por hora. Eu vou morrer. Vocês vão ser ejetados do carro. Vai ser caixão fechado, lacrado. E eu vou morrer por esmagamento de uma pedra de 1 tonelada que está vindo porque uma pessoa estava solta no banco de trás. A importância desse clique, é só fazer assim, gente, clique.
é de vida ou de morte. Tanto para quem está dirigindo quanto quem está indo para o carona ali no... Falei bobeira não, né, Não, policial? com certeza. É basicamente isso, né? Com certeza. E quando a gente fala, e eu vou falar que isso é um defeito dos jornalistas, tá? Da mídia, isso daqui é nosso. Quando a gente notifica que está tendo que, o feriado prolongado, o movimento nas estradas de São Paulo, fazer o balanço da segunda-feira, como é que foi? Foram tantos acidentes, tantas mortes. A gente não diz quem foi que morreu. Quem morreu provavelmente era quem estava no banco de trás e foi ejetado do carro, que geralmente não estão usando o cinto de segurança. Na frente a pessoa ainda pode sobreviver para contar a história, tem airbag, tem freio ABS, sei lá o quê. Mas geralmente é quem está no banco de trás, esse índice ali, que vai para a anotação ali depois dos números que vocês vão passar para a gente, jornalistas. As pessoas que estavam no banco de trás. Papai e mamãe, ou motorista, não precisa ter filho, entrou no carro, pede para todo mundo plugar. É um movimento fácil, um clique. Pronto, está todo mundo assegurado ali, que pode até tomar um susto aí, mas vai viver para contar essa história. Vai viver bem. Com certeza. Né, para contar essa história. Deputado, o senhor tem projetos de lei aqui na casa. Projetos ou leis? Eu tenho 2 projetos. 2 projetos nessa área. Primeiro, só da ideia, assim, por que eu apresentei? É exatamente essa consciência de que achar que desenvolve a ONU, que o problema do trânsito atinge a cada um de nós. Nós não somos espectadores observando a questão, nós estamos dentro do palco, nós somos atores. Então, eu pensei que o que eu posso fazer em benefício dessa iniciativa da ONU, que é o Maio Amarelo. Então, são 2 projetos. O primeiro projeto oficializa o Maio Amarelo no estado de São Paulo. Você fala, já existe. No mundo. Não, no mundo. Oficializa, por lei. Ou seja, chama o governo do estado, com todas as suas potencialidades, ferramentas, a participar efetivamente, por lei. Por lei. Tem que Inclusive, nesse projeto, que é o 844, de 2014, está pronto para plenário. Já passou por todas as comissões temáticas, está prontinho para ser votado. Está ali já na boca do túnel. Vai dar trabalho aí para o Raul Vicentini, porque ele diz em seus artigos que vai ficar a cargo do Detran a coordenação, as ações de apoio ao movimento Maio Amarelo, onde vocês vão poder usar as entidades privadas e o terceiro setor para fundos e para poder dar eficiência a essa participação mais efetiva do governo do estado no Maio Amarelo. E o segundo, que ainda está em tramitação, está, se não me engano, na Comissão de Finanças, introduz o Maio Amarelo nas escolas, que é o que o capitão estava dizendo. Isso. Quer dizer, por força de lei, o Maio Amarelo será levado para as escolas. Qual é a nossa... Escolas públicas, eu posso legislar sobre escolas públicas. É onde dá para legislar. Não é? Qual é a nossa visão? Se a criança na escola, como disse o capitão, não é? Tiver um contato mais próximo sobre que questão essa que diz respeito a mim, põe em risco a minha vida, dos meus pais, eu vou aprender. Então ele já vai ser amanhã um adolescente, um adulto. Eles vão ser os pequenos fiscalizadores, né? Já com outra mentalidade diferente da nossa. A nossa, infelizmente, ela tem um fundo egoísta. Por que eu me irrito com o motociclista? Por que eu me irrito com a buzina? É porque eu sou egoísta. Porque eu estou pensando só em mim. Eu não penso nos outros. Então, é uma cultura, é uma questão cultural. Engraçado porque a gente vive em sociedade, né? Não tem como não pensar nos outros, mas... A gente tem que pensar nos outros. E essa questão, como é questão cultural, é melhor que nasça com as crianças, com os jovens das nossas escolas, né? Do que colocar na cabeça de alguém adulto, já está mal acostumado. Só para completar, uma coisa interessante, eu tenho uma estatística aqui, nós estamos discutindo o negócio do... você falava o negócio do cinto de segurança e tal. Mas aqui tem uma ordem de 7 itens, que são os maiores itens, são os itens de maior incidência de acidentes. Olha qual é o primeiro. Usar o celular ao volante. Eita, pecinha. Que é uma mania hoje do brasileiro. O brasileiro, todo mundo está de celular. Pode estar guiando a 120 e vai estar de celular. Exatamente, é o primeiro item. O segundo, dirigir alcoolizado. É o que o capitão falou. O terceiro, dirigir colado à traseira do carro da frente. Quarto, dirigir acima da velocidade permitida, está em 4º lugar. O excesso de velocidade está em 4º lugar. Quinto,
deixar de ligar a seta, não dar o sinal de... Ninguém sabe que a pessoa é uma... O sexto, olha, o sexto lugar é o seu, Silvio. Deixar de usar o cinto de segurança. E o sétimo, não fazer a manutenção do veículo. Então, essa seria uma estatística desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa de São Paulo. Mas o primeiro lugar, liderando aí as pesquisas... Celular. Antes da gente entrar nesse mérito do celular, nós temos um videozinho, um institucional do Detran, de 30 segundos mais ou menos, enfim, para a gente entender melhor aí a campanha que vocês estão fazendo aí nesses últimos 3 anos aí da década aí que a OMS deu pra gente. Vamos dar uma assistida? Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Ótima campanha. Fofa. Atinge todo mundo. Crianças, adultos se identificam ali que é engraçadinha a campanha, mas está com uma baita de uma mensagem ali por trás. E eu vi que a Foquinha no banco de trás estava com cinto, hein? Apesar dela estar de cinza, o cinto ser cinza, eu fui olhando, eu falei, opa, ela está de cinto. Mas aí abordou celular, bebida alcoólica, uso do cinto de segurança, que o deputado acabou de colocar aqui nos 10 mais aqui dos na verdade, problemas. é uma campanha bem humorada, né, no ponto de vista de chamamento das pessoas prestarem atenção. As crianças adoram, a verdade é essa. Tem uma baita empatia. Todas as campanhas, amanhã nós estaremos em Ribeirão Preto, com todo o movimento, né, de panfletagem. Já está começando, deputado. O seu projeto de lei, eles já estão aí dando os passos. Inclusive nos sinais, nos shoppings, justamente para as pessoas visualizarem, né, a campanha. E o índice, quando o deputado falou, é real. O celular, a questão do banco de trás. Nós fizemos agora uma enquete, né? Uma pesquisa no portal, e quando perguntado sobre a questão do banco de trás, por que as pessoas não usam o cinto de segurança no banco de trás, o que elas dizem? É impressionante. Elas dizem, primeiro, que tem preguiça de colocar o cinto. Bom, pelo menos são sinceras, né? Pelo menos são sinceras. Os 30% que tem preguiça, quer dizer, o sujeito não coloca por preguiça. Ou diz o seguinte, não, eu não coloco o cinto no banco de trás porque ele fica enterrado no banco e eu não consigo tirar. É preguiça também. Não deveria estar enterrado no banco. Que não deixa de ser preguiça. Então, aumenta ainda mais essa percepção das pessoas com relação à efetividade do cinto. Uma vez que o cinto de segurança no banco de trás, ele minimiza em 75% as mortes. Né? Olha aí. E eu vou citar um fato emblemático, que acabou sendo uma tragédia, mas emblemático no ponto de vista do acontecimento, que foi a morte do Cristiano Araújo e a namorada no banco de trás, né? Onde os dois que estavam no banco da frente sobreviveram e os que estavam no banco de trás foram ejetados para fora do carro. Quer dizer, o que comprova estatisticamente, através de tudo que nós temos de dados, que a fatalidade por mortes acaba sendo 100%. Não vou dizer 100%, mas quer dizer, se você colocar o cinto de segurança no banco de trás, você evitaria aí 75% das mortes. Então, Cristiano Araújo, só para quem não se lembra, quem está em casa, um cantor sertanejo que morreu cerca de 3 anos, exatamente. 4 anos atrás mais ou menos, num acidente. Ele estava depois de um show. Que foi um fato que ficou muito... Estava no banco de trás, estava acima da velocidade, tinham tido algumas modificações no carro, era um carro blindado, mais pesado, quer dizer que muda a dirigibilidade também, mas enfim, se ele tivesse com cinto, talvez ele tivesse ainda aqui com a gente. Estaria conosco. E o deputado disse bem, o deputado Wengler, quando fala do uso do celular. E o uso do celular não é só para o motorista, para quem está conduzindo, quem está dirigindo. O pedestre também, ele costuma usar o celular e não vê o carro. Aí, danos. Então, na verdade, o perigo do uso do celular, né, ele serve para o pedestre. Eu já vi, inclusive, andando no trânsito, acho que a Polícia Militar vê com maior frequência, porque eles têm um olhar mais clínico para isso, o sujeito dirigindo a moto, né? Conduzindo a moto, tirar o capacete, né? E ver o celular, ou atender, ou ficar digitando no trânsito.
O sujeito consegue dirigir a moto, tirar o capacete, tirar o visor, continua dirigindo e ainda. Eu já vi motociclista ditando e andando. É uma coisa impressionante. É É impressionante. que nem filho da gente, né? Porque o filho da gente, o que ele faz? Sobrinho, ele consegue falar no celular, ele consegue comer, ele consegue mexer no computador, A geração Y, ele né, que consegue sabe ver fazer televisão, tudo, sei lá, mas no trânsito não. No trânsito é focar, atenção absoluta. No trânsito, esse seu dom, não, né? Não, Deixa no esse trânsito, dom não. de saber fazer tudo, ser octópodos, como é que é, Exatamente. como se fosse um polvo. Deixa pra- Polivalente, polivalente, em deixa casa para ficar só, em casa. sentado, tranquilinho. No trânsito é focar, é justamente a campanha. Foca no trânsito. Foca no trânsito. Aí, gente, vocês que estão em casa, tem ainda mais algumas perguntinhas aqui para os nossos convidados. Por exemplo, sobre o aumento da velocidade nas marginais. Temos também quais são as multas para velocidade excessiva. Vamos falar sobre mais uso do celular, sobre beber e dirigir, sobre as imprudências que nós, cidadãos, normalmente cometemos e achamos que nunca é com a gente. Mas antes a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sai daí, tá? Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje recebe o deputado estadual Roberto Engler, do PSDB, discutindo aqui com a gente, nesse Maio Amarelo, 2 projetos de lei em tramitação sobre o mês. Temos também Raul Vicentini, que é diretor de habilitação do Detran de São Paulo. Conosco também o capitão da Polícia Militar, Júliver, do Comando de Policiamento de Trânsito. E também o capitão Cancian, do Comando de Policiamento Rodoviário. No bloco anterior aqui, eu estava discutindo, na verdade eu tinha colocado algumas perguntas aí sobre uso de celular, velocidade alta. Vamos voltar aqui para as estradas? Vamos passar aqui para o lado das estradas? Geralmente, todos esses problemas que nós vemos no dia a dia aí do nosso estado de São Paulo, que não deixa de ser um espelho para o resto do país, né, deputado? Tudo que acontece aqui é amplificado e depois reverberado aí no resto do país. Tudo que a gente vê de errado, nos feriados a coisa piora, né? Porque aumenta, né? Aí o bicho pega. O número de veículos nas rodovias, né? Mas o estado de São Paulo, como você mesmo falou, é uma vitrine, né? Mas mesmo sendo uma vitrine, nós temos 15 mortes a cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo, de trânsito. Enquanto no Brasil é média de 21. Então nós somos... No estado de São Paulo, Isso. 15 mortes a cada 100 mil habitantes. E no país... A média é de 21. Eita! E levando em consideração que no estado de São Paulo, nós somos... A frota nossa corresponde a 35% da frota nacional. 35% da frota nacional está aqui. Isso. E a média de motoristas aqui no estado de São Paulo, ela é mais que o dobro do resto do nacional. Nós somos aqui em 48% da população estadual é habilitada. Nos demais estados é 21% da média. Ou seja, Rapaz, nós estamos é tão ruim, muita né? coisa. Esses números são muito grandes, né? São Para a muito gente grandes. administrar isso daí. E por falar em... Haja efetivo, né? Haja efetivo. Por falar em grandeza, deixar claro que antes nós fazemos também a parte nas rodovias de fiscalização, mas também temos campanhas educativas, né? Programas sociais e a conscientização do menor, né? Nós temos os projetos Onde lá da acontecem cidade essas Mirim, campanhas, capitão? em algumas bases da Polícia Rodoviária. Temos uma lá em Tatuí e uma na Praia Grande, cidade de Mirim, onde lá todo dia vão pessoas lá da região, crianças, ter educação de trânsito. Como você falou anteriormente, ultrapassar na faixa, respeitar a cor vermelha, o amarelo, Quer ver o uma verde. coisinha aí para quem está em casa? Você sabia que você precisa atravessar reto a rua e não na diagonal, no ângulo de 45 graus? Por quê, capitão? Me ajuda a explicar por que atravessar na diagonal não é o correto. Porque demora mais para fazer a ultrapassagem, né? Você consegue ultrapassar mais rapidamente a faixa. Né? Pronto, viu? A explicação é muito simples e eficaz e seguro. Se for atravessar, atravessa na reta. De preferência, gente, por favor, na faixa de pedestres. De preferência na faixa de pedestres. E falando em pedestres, capitão, tá aí também o rei da imprudência, né? A gente, quando sai do carro, continua tendo problema também, causando problema, né? Sim. Que é o celular ao volante e depois o celular fora do volante, que distrai o povo todo. Exatamente. Porque o celular não tem só a distração física que ocorre quando alguém tira a mão do volante, por exemplo, ao dirigir. Existem outras distrações que também acometem o pedestre.
Uma delas é a distração cognitiva. A pessoa, quando está conversando no celular, ela precisa processar uma informação diferente do que quando ela está conversando com alguém do lado, né? A mente dela abstrai um pouco mais. Ela tem que imaginar se a pessoa está correspondendo à conversa, se está acompanhando, se não. Tanto é que quando a gente está falando no celular, a gente precisa falar, está me ouvindo? A outra pessoa fala, aham, sei, tá. Quando a pessoa fica muito quieta, a gente pergunta, né? Então, o processamento da informação causa uma distração cognitiva. E existe também a distração visual, que ocorre tanto para o pedestre quanto para o motorista. Que é comprovado cientificamente que durante a conversa ao telefone, você afunila o seu olhar. Então, você perde um pouco das referências periféricas. Você não olha o que está acontecendo ao seu lado. Quando você observa alguém conversando no celular, é natural você ver que a pessoa fica com o olhar perdido. Isso acontece dentro do carro e acontece com o pedestre andando na rua. Não é diferente. Por exemplo, atravessando na faixa e sem perceber que o semáforo está fechado para ele. Então é um problema realmente em qualquer circunstância. Você sabia disso, deputado? Isso eu não sabia também não. Trabalhei muito tempo com a área de trânsito aí, não sabia disso não. Não, a gente percebe, né? Essa parte Percebe cognitiva. claramente que... Não, essa parte é interessante, o capitão Essa está explicação colocando, física, muito boa, muito boa. Quer dizer, realmente a pessoa foca ali no celular e esquece as coisas que estão acontecendo no mundo. Exatamente. Ela está no volante e não está com toda a atenção. Aliás, o que a gente pede? Toda atenção e respeito à vida. Não é só a sua, a dos outros. São as duas componentes aí que são fundamentais. Fundamentais. Agora, Tem mais eu um queria- projeto de lei, também tratando aqui. O senhor queria falar, por favor? Não, o outro projeto de lei que eu te falei é o Maio Amarelo nas escolas. Nas escolas, verdade. Maio nas escolas. Vai levar essa Esse educação tá aí pros em pequenininhos. tramitação. Verdade. Que nós queremos que, como disse o capitão, que as escolas debatam essa questão e conscientizem os meninos, os adolescentes, os jovens, né? E eles cresçam um pouco diferente da gente. Verdade. Mas eu queria falar uma coisinha aqui, se me permitir. Claro. Eu estava ouvindo o capitão falar dos números que ele tem. Você falou, parece que no estado de São Paulo, 21 mortes por 100 mil habitantes. 15 mil no estado de São Paulo, né? Quanto? 15 mortes a cada 100 mil habitantes no estado de 15 São Paulo. No no estado de Brasil São são Paulo. 21 mortes. Eu já tenho uma outra coisa aqui. Desculpa, eu não domino as siglas. Vocês podem me explicar. O DPVAT, o que significa? É o seguro obrigatório. É o seguro Danos obrigatório. pessoais causados por veículos automotores. Seguro obrigatório. Danos pessoais causados por veículos automotores. Todo mundo é obrigado a pagar. Quem É tem carro, uma, todo é uma mundo tem que pagar. origem de informações mais criteriosa, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem um acidente na rodovia, dentro do perímetro urbano, mas ela fica ferida e vai para o hospital. E dali 10 dias, 15 dias, ela vem a óbito. E ela não entra nas estatísticas normais que nós temos, né? E o DPVAT, que é o Departamento de Danos Pessoais. Danos pessoais de veículos automotores, que tem que fazer ressarcimento, pagar seguro. Isso. Então, é uma fonte estatística mais confiável. Mais confiável. Porque ela, se morreu 10 dias depois no hospital, está ali no DPVAT. Aparece. E aqui tem por cada 100 mil habitantes no país, o Brasil é o primeiro lugar do mundo. Eita. Do mundo. 31,3 mortes em cada 100 mil habitantes. Vamos ver os outros. Segundo, Catar, na África. Terceiro, El Salvador, já com quase 10% menos que o Brasil. Quarto, Belize. E quinto, tem até o quinto, a Venezuela, 23,4. Então, a situação Triste no liderança. mundo é terrível, mas no Brasil é muito mais terrível. A gente está em primeiro lugar. Agora, temos esperança? Temos. Agora, Temos, deputado. faço questão de falar para o telespectador. Inclusive porque está faltando 3 anos aí para acabar essa década. Que a OMS colocou. A gente dá tempo e temos Mas esperança, olha, deputado. Olha aqui, por exemplo, uma injeção de ânimo em todos nós. Vamos lá, inclusive vamos falar de coisa nossos- boa, né? Nossos telespectadores aqui da TV Assembleia. A Alemanha, que já começou esse processo há muito mais tempo, são países desenvolvidos, né? Nos últimos 40 anos, eles diminuíram 81% das mortes. 81% das mortes. E eles têm uma meta de fechar sem nenhuma morte. É possível, então? É possível. Você pega na Austrália, que também é um país desenvolvido. Em 10 anos, eles conseguiram diminuir 40% das mortes, em 10 anos. E você pega aqui a China, que está citada aqui também, que levou apenas 10 anos, entre 2002 e 2011,
E o número de vidas chinesas que foram poupadas em 9 anos, 2002 a 2011, diminuiu 43%. Então, são 43%. Então, em 9 anos. Então, são países desenvolvidos que devem servir de espelho para o Brasil, para ele deixar de ostentar esse primeiro lugar. E a gente não está falando do gasto que o governo tem, né, com hospitais públicos. Aí a gente tem os acidentes aí no dia a dia de São Paulo. Só ligar um telejornal às 6 horas da tarde ou às 6 horas da manhã. Se tem algum ponto de trânsito maior em algum lugar, geralmente algum acidente, né? Tirando, salvo outras notícias aí, mas geralmente é um acidente. E geralmente envolve um motociclista. Eu não quero falar dos motociclistas de forma pejorativa, mas a gente precisa falar. É um dado que a gente tem, os motociclistas realmente estão aí, usando as vias, como qualquer outro cidadão, pagando as suas contas também, mas também sofrendo mais acidentes. E quando a gente fala de um acidente de um motociclista, a gente está falando que é uma pessoa a menos na família que vai ajudar a colocar dinheiro dentro de casa. Também. Então, assim, o ônus é para todo mundo. É para o Estado que perdeu ali em um acidente numa via pública, que tem que levar para um hospital, tem um policiamento para salvar este cidadão. Aí tem esse cara fora do mercado de trabalho e um cara que talvez a gente não saiba se vai voltar para o mercado de trabalho, né? Geralmente eles ficam paraplégicos, com sequelas, enfim. Temos solução, capitão Juliver, para os motociclistas aí? Porque fiscalizar, geralmente quando a gente fala fiscalização com os carros, né, com os motoristas. Mas eu sei que vocês também pegam pesado ali com os motociclistas, né, na hora. É só fiscalizar? O que dá para fazer? Botar todo mundo na escola de novo? O processo de formação de condutores, Silvia, já tem mudado bastante. Rapaz. Se pegar na época que nós aqui fizemos a autoescola, a gente só decorou placa e já fez o exame escrito. Hoje, desde 98, o condutor é obrigado a fazer um curso teórico de 45 horas aulas, depois tem um mínimo de aulas práticas. Está adiantando? O processo tem se alterado. Aqui, na evolução que nós temos hoje tecnológica, a gente está acostumado a querer as mudanças muito rápidas. Verdade. E nem sempre as mudanças são rápidas. Se a gente pegar os últimos 50 anos, o que mudou da tecnologia é gritante. Em termos de formação dos condutores, isso leva um certo tempo. Por exemplo, há pouco tempo mudou a formação do motociclista, exigindo que depois dele fazer as aulas em local fechado, ele também tenha aulas na rua. Isso não foi ainda de todo incorporado. Então não dá para hoje a gente querer que o motociclista já esteja perfeitamente formado num processo que está constantemente sendo melhorado. O doutor Vicente com certeza sabe dizer muito melhor isso aí, porque é o diretor de habilitação e convive diariamente com essas questões das exigências. Que era o que eu ia perguntar. A parte de documentação também está toda meio nebulosa, da fiscalização das placas mesmo, que eles, enfim. Outro dia eu estava vendo um motociclista, gente, perdão, gente, para quem tem moto, mas ele estava voltando na contramão na calçada, gente. Assim, eu só olhei, eu parei, fiquei quieto, eu falei, vai fazer o quê, gente? E agora? Eu vou falar, saia da calçada, ele pode vir até para cima de mim, mas aí é complicado. Você imagina que só na capital de São Paulo são mais de 1 milhão de motociclistas. Mas tem um índice interessante também, que o índice maior de acidentes entre os motociclistas não está entre aqueles que utilizam da moto como profissão. A maioria dos acidentes não ocorrem... Não são os motoboys. Os motoboys, eles conhecem, já têm a rotina de trânsito e muitas das vezes é justamente aquele que vai da casa para o trabalho, no passeio, enfim. E aí tem uma política também com relação à questão da malha viária. Eu recebi recentemente uma associação ligada aos motociclistas dizendo o seguinte, que a tinta, isso deve ser uma reclamação corrente, né, em algumas vias públicas, elas, dependendo do tempo, se chove, elas fazem com que o motociclista possa derrapar. Tinta o carro, de onde? Como assim? A tinta de marcação de sinalização nas vias públicas. Então eles estão questionando, inclusive, em São Paulo, em algumas outras cidades, com relação ao perigo que é da sinalização, dependendo do material a ser usado. Então, não estou dizendo que o motociclista não se excede, a questão da ultrapassagem. Você, quando está dirigindo, você tem um bloqueio. A
A polícia militar observa muito isso nos acidentes. Eles falam, poxa, eu estou dando seta, mas não vi o motociclista. Por quê? Porque fica ele no passa ponto uma cego, velocidade, ou ele vem muito fica no ponto rápido, ele cego, surge. E daí ele surge e você acaba fechando o motociclista. Não é a e intenção. ocorre um acidente inesperado Só uma ali. perguntinha, Rui. Pode ou não pode andar no corredor motociclista, capitão? Pode ou não pode? Desde que o trânsito esteja parado ou moroso. Se o trânsito estiver fluindo normalmente, não pode. Tem Gente, infração para isso. repete para mim então de novo, capitão. Motociclista pode ou não pode andar nos corredores? Pode, desde que o trânsito esteja parado ou moroso. O trânsito normalmente não pode. E tem multa, se for flagrado? Tem multa específica para isso. Quanto Tem. que é a multa, você sabe? Você O lembra valor agora, eu não Júnior? sei, acho que talvez o Júlio saiba. Na verdade, existe uma discussão em torno disso, porque na rodovia já se estabeleceu esse entendimento. Na rodovia não pode. Tem de vista justamente a velocidade. Eu estou falando em rodovia. No caso da Rodovia, rodovia. isso. rodovia. É uma questão subjetiva, o capitão Cassiano apontou muito bem, que é a necessidade de guardar uma distância de segurança. Isso é para qualquer veículo. Para qualquer veículo, Moto, em qualquer bicicleta, circunstância. caminhão. É que nas vias urbanas é mais tranquilo se resolver essa dinâmica, esse convívio, mais tranquilo entre aspas, né? Mas tem uma diferença em relação à rodovia por causa da velocidade. Então, hoje a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário, tem fiscalizado efetivamente nas rodovias. Nas vias urbanas, o trânsito entre veículos não tem sido alvo constante de fiscalização, tendo em vista que o que a gente verifica são os outros critérios. São da velocidade, de dar o sinal, de não ficar mudando de faixa. Se nós formos autuar todas as motos que trazem nos corredores nas vias urbanas, a gente vai criar outros problemas, inclusive de segurança. Porque quando o motociclista está andando atrás de um carro, ele até perde o foco de visão das condições adversas. Se tiver um buraco na pista, se tiver um óleo e tal, se ele está atrás do carro, ele não está vendo isso. Então, às vezes, dependendo da velocidade, se a velocidade da pista baixa, por exemplo, é até mais seguro ele ficar no meio dos carros, porque ele tem essa visão. O artigo do Código de Trânsito que proibiria a condução de motocicleta entre os corredores foi vetado. Isso em 1997. Então pode andar. Hoje já se discute de incluir... Na cidade pode andar. Hoje já se discute de incluir exatamente dessa forma que o capitão Cassiano muito bem apontou. De proibir quando o trânsito estiver fluindo. E permitir só quando ele estiver imobilizado ou moroso. Né? A Polícia Rodoviária já inovou em relação a isso e fiscalizando, porque é por causa da questão da velocidade. Tanto é que os policiais rodoviários, até constam, né, Cassiano, no auto de infração, que estava entre veículos colocando em risco a segurança. Até coloca isso. E observação, o trânsito fluía normalmente. Aí não tem discussão. Aí não tem. tem Pode pegar o papel, Não tem o que discutir. Agora, quer uma vez a gente fez um programa aqui, veio um especialista da Abramet, medicina do trânsito, né? E aí ele falou uma coisa que eu fui para casa pensando, na verdade praticando. Ele falou: você quer ver uma coisa, Silvio? Se você sair daqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que fica aqui na região do Ibirapuera, bem em frente ao Parque do Ibirapuera, até a Paulista, eu aposto com você, dirigindo de carro, eu aposto com você que você não chega até a Paulista sem ter cometido uma infração de trânsito. Eu, como assim? Claro que não. Ele falou: eu aposto com você. Ó, a gente está falando do quê? De uns 8 quarteirões? Na subida ali da Brigadeiro? Por aí, uns 7 quarteirões, não sei. Falei: como assim? Ele falou assim: você não vai até a Paulista sem ter cometido uma infração de trânsito. O que são infrações de trânsito, gente? Eu estou falando que é ultrapassar em lugar proibido, na cidade, tá? Passar no sinal amarelo já quase no vermelho, não dar seta, mudar de faixa com faixa contínua, coisa que a gente passa batido, mas que tudo isso é infração e que provoca acidente. Pode provocar acidente, né? Não é que provoca, pode provocar. Então tudo que a gente aprendeu lá na autoescola é para botar em prática. Não é para guardar, seta não é enfeite, né? Que nem a gente vê uns adesivos. Só perguntar uma coisa, deputado, o senhor aprendeu a dirigir com quem? Faz tempo. Não, porque eu vou chegar numa conclusão. O senhor aprendeu a dirigir com quem? Meu Deus, tem que lembrar. Eu acho que foi na autoescola mesmo. Eu aprendi a dirigir com meu pai, antes dos 18 anos de idade. A gente estava fazendo uma enquete aqui que aprender a dirigir carro, principalmente, moto também, muito no interior, né? Que tem muita moto no interior. As pessoas aprendem de uma forma informal. Para quando chegar na autoescola, já está sabendo pelo menos o basiquinho. O problema é que na hora que aprende de jeito informal, aprende os erros também. Porque quem está ensinando para a gente não é um especialista. É verdade. Né? E aí a gente leva essa cultura para dentro do carro. O meu pai não me ensinou. Eu acho que aprendi na autoescola. Que bom!
Suei muita camisa na autoescola. Suou, Você então, fica porque na suadinho, autoescola né? ou você aprende ou você aprende. né? Agora, Não tem- todos os meus filhos aprenderam a dirigir com o pai. Informalmente. Que, Eu por mais que o senhor seja um bom fazia motorista... questão de ensiná-los e pegava lugares mais ermos e tal, Sim. que eles pudessem adquirir um pouco de experiência, para que quando chegasse a hora da autoescola, eles já tivessem uma proteção maior, inclusive, porque às vezes a pessoa vai na autoescola, pega lá a habilitação Só quer, e estuda acha só que para já- passar na acha prova. que já sabe Silvia. guiar, acha que já sabe guiar, e é imprudente. Então, alguém que é treinado antes da autoescola já vai ter um pouco mais de prudência. Um pouquinho. Fala, capitão. Tem que por favor. focar um pouco no tema do programa, que é o Maio Maio Amarelo. Amarelo, né? isso. E como esse Maio Amarelo significa? É para que os usuários pra que se conscientizem da importância de ter um trânsito mais seguro, humanizado e consciente. Né? Queria colocar alguns dados aqui rapidamente, Pode aqui, colocar. dados de 2011 a 2016, né? Aham. 6 anos já desse período dos dados nas rodovias estaduais, né? Para só se conscientizar. Nós tivemos mais de 480 mil acidentes nesses 6 anos dos estaduais, sendo mais 320 mil sem vítimas e 160 mil com vítimas. Dessas vítimas, vítimas leves, mais de 180 mil, vítimas graves, mais de 42 mil pessoas e vítimas fatais, mais de 12 mil pessoas perderam as vidas Nas rodovias nas de rodovias São Paulo. estaduais nesses 6 anos, muita 11 coisa, a 2016. Mesmo com a atuação nossa de fiscalização, que eu falei anteriormente, dando ênfase na alcoolemia, ultrapassagem motociclista, cinto de segurança e excesso de velocidade, para também, no mesmo período, terem uma ideia também, nós da rodoviária autuamos mais de 140 mil condutores que estavam sob efeito de álcool nas rodovias. Perdão, 140 mil pessoas foram autuadas por uso de álcool nas rodovias. Dessas 140 mil, mais de 12 mil foram presas em flagrante, artigo 306. Excedeu o limite lá, foram presos em flagrantes. Excesso de velocidade, mais de 9 milhões de imagens. 9 milhões de imagens. Ultrapassagens, mais de 630 mil autuações. E cinto de segurança, que eu falei, mais de 1 milhão. E para finalizar, os motociclistas, Isso é só no estado de São Paulo, né? rodovias estaduais, Rodovias estaduais. de De São 2011 a Paulo. 2016. Tirando as Porque federais. tirando as federais, né? De São Tirando Paulo. o Dutra, Fernão Dias, não vai ter esse compro. Só as rodovias estaduais do estado de São Paulo. Rapaz. E motociclistas, mais de 800 mil autuações nos motociclistas. Não é bom, né? Então, assim, mesmo com essa fiscalização, nós conseguimos reduzir, nesse mesmo período, em 20% as vítimas fatais nas Ufa, uma rodovias notícia boa. e 26% do número de feridos nas rodovias. Finalizar com uma notícia boa, né? Com Isso. todo esse... Bom, a É. gente tem mais 1 minuto, na verdade, aí, 1 minuto e meio aí. Considerações finais, por favor, capitão Júlio Vieira. Eu gostaria de destacar algo que eu falei no início sobre a segurança viária sob enfoque constitucional, porque hoje a gente pode dizer que, previsto na Constituição, a segurança viária é não só um direito, mas uma responsabilidade de todos. É importante que as pessoas se sintam responsáveis pela mudança de comportamento, não só da sua parte, mas em relação às outras. Quando você liga para alguém, por exemplo, a pessoa atende o celular e fala, estou no trânsito, mas pode falar, o que você faz? Você fala, ligo depois ou você continua falando? E aí fica um assunto para reflexão. Vamos também ajudar a combater essa violência no trânsito e controlar o comportamento das outras pessoas. Perfeito. Rui, foca no trânsito. Foca no focar no trânsito. Na verdade, o Detran tem feito um bom trabalho de informação, de educação, em parceria com o Movimento Paulista de Segurança do Trânsito e outras entidades também ligadas à questão da educação do trânsito. E o Maio Amarelo é justamente para as pessoas refletirem acerca da responsabilidade que é dirigir, ser pedestre, mas também se atentar a um fato importante. O Brasil está caminhando a longos passos, o Estado de São Paulo é protagonista já de uma diminuição nesses índices. Quando você olha para uma estatística que no complexo Bandeirantes, a Anguera Bandeirantes, no último 1º de maio não teve uma morte sequer, quer dizer, isso já é um exemplo que parte das campanhas educativas estão funcionando, que no último carnaval, os índices de mortes diminuíram, mortes no trânsito por conta de uso de álcool, enfim.
Então, o Estado de São Paulo tem feito a sua parte, com a ajuda da Assembleia, com a ajuda do deputado Engler, que é um entusiasta com relação às campanhas também informativas, com um projeto de lei do Maio Amarelo, que vai fazer com que a campanha, no próximo ano, no próximo maio de 2018, chegue com maior eficácia ainda nas escolas, né? Enfim, então é o governo do Estado trabalhando para fazer com que a vida seja preservada e que as pessoas tenham realmente consciência do que é o trânsito no Brasil, em São Paulo, e a partir daí, com certeza, os nossos índices vão mudando gradativamente para melhor. Desculpa, te chamei de Rui, é Raul, né, Raul, gente? Pelo amor de Deus. Foi ato falho. Deputado, suas considerações finais. Bom, eu quero terminar cumprimentando a Silvia, que Muitíssimo coordenou obrigada. aqui o nosso programa. Foi um prazer. Cumprimentar o Raul Vicentino, que é um companheiro de lá do Batatais. Legal. Hoje é diretor de habilitação lei do Detran. Os capitães aqui, o Júnior, do Comando de Policiamento do Trânsito. Né? Foi um prazer debater com autoridades, com o capitão Cancian, do Comando de Policiamento Rodoviário. Então, foi uma honra trabalhar aqui com vocês na TV Assembleia e dizer, por fim, que o Maio Amarelo não é para os outros. O Maio Amarelo é para nós. Nós temos que fazer uma reflexão pessoal para ver se nós mudamos o nosso comportamento quando nós dirigimos o nosso carro de casa para o trabalho e vice-versa. Né? Será que nós conseguimos mudar o nosso comportamento para melhorar o trânsito e aliviar as vidas que estão sendo ceifadas? Acho que deixamos para o nosso telespectador pensar sobre isso. Obrigada a todos vocês, então, pela participação. Portas abertas aqui sempre para que compareçam novamente aqui conosco para essa e outras discussões. Bom, o programa Assembleia Debate fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela audiência de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau.